sobre o último pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil. Um pedido de impeachment que é considerado o super pedido de todos os 60 que aí estão. Cadê a deliberação, presidente Pacheco? O que é que o senhor vai fazer? Vai ficar surdo, mudo, cego em relação a tudo que está acontecendo, como se tivesse plena democracia no Brasil? Hoje, nosso Supremo Tribunal Federal, pelos pronunciamentos públicos, fora dos autos, dos seus ministros, que mais parecem políticos, as declarações estapafúrdias, politiqueiras, eles estão tentando de todas as formas, como o ministro Flávio Dino ameaçou no ano passado, enquanto ministro da Justiça, lembra disso? Ele disse o seguinte: se o Congresso não fizer a regulação das redes sociais, o governo Lula ou o STF vão fazer. Vocês estão de brincadeira com o Congresso. Vocês estão pensando que a gente é idiota. E eu já aprendi aqui, em quase 6 anos de mandato, senador Plínio. O senador Jorge Schaefer chegou agora, tem 2 anos, vai fazer 2 anos. Mas eu já aprendi que as coisas que não são de interesse da nação, geralmente se colocam na véspera de grandes feriados, no apagar das luzes, a toque de caixa, como por exemplo do encerramento do ano. E eu vim falar aqui sobre inteligência artificial. Muito me estranha a velocidade que está sendo dada a esse projeto, que até semana passada, quinta-feira, estava numa comissão especial e já queriam trazer no mesmo dia de aprovado lá para o plenário. E nós aqui nos rebelamos, pedimos ao presidente para não fazer isso, mostramos o regimento e ele colocou para amanhã, o que na verdade deveria colocar para quarta-feira, olhe lá. Mas é sempre no final de ano. Foi assim no aumento que nós tivemos aqui 2 anos atrás, com relação à questão de aumento de salário, por exemplo, de ministros do STF, dos parlamentares, do presidente da República e de outras categorias do funcionalismo público. Foi assim com a criação de novos ministérios. Foi assim também, desde que nós chegamos aqui, que aconteceu com o famigerado fundo eleitoral, passando para 5 bilhões de reais. E já chegando também as emendas de relator no orçamento, a 16 bilhões naquela época. Agora já está em quase 50. Do dinheiro de quem paga imposto para a emenda parlamentar. O que eu acho que está também colocando a nossa democracia no subsolo. Vários fatores. Mas essa questão da farra das emendas, a gente está vendo como perpetuação do poder. Como é que novas pessoas que querem oxigenar essa casa, e é um direito legítimo, vão concorrer com parlamentares que têm aí 70, 80 milhões das emendas constitucionais. Fora o orçamento secreto, é impossível concorrer. É impossível concorrer. E nós estamos vendo, com essa inteligência artificial, que está prevista para votar amanhã, algo surreal. Porque o Brasil está sob censura. Todo mundo está percebendo que nosso país está sob a censura exatamente dos poderosos, dos donos do poder, que não querem ser criticados e que tem lado político ideológico. Hoje, nosso Supremo Tribunal Federal, pelos pronunciamentos públicos, fora dos autos, dos seus ministros, que mais parecem políticos, as declarações estapafúrdias, politiqueiras, se posicionando de forma parcial, talvez seja também para não serem criticados, que eles querem enfiar a goela abaixo do brasileiro a censura, o controle das redes sociais, julgamento essa semana, sendo aí possivelmente finalizado, com declarações as mais absurdas possíveis dos ministros, inclusive o Toffoli comparando a questão da violência, do ato de violência com a liberdade de opinião, de expressão, a livre opinião, mostrando completo despreparo para o cargo. E o Senado calado, omisso, diante de tantos abusos. E está marcado para amanhã, coincidentemente, um marco da inteligência artificial que tem dispositivos que interessam a eles. Aí fica a pergunta, é um acordão que está em curso entre o STF e o Congresso para votar às pressas isso aqui? Está tudo muito estranho, inclusive em dispositivos que lá estão para favorecer o lobby exatamente do direito autoral.
que trava a evolução tecnológica. Está lá. Sabe o que é que está lá também? Uma superagência. Uma superagência que pode se transformar num monstrengo com vida própria para calar os brasileiros. Eles estão tentando de todas as formas, como o ministro Flávio Dino ameaçou no ano passado, enquanto ministro da Justiça. Lembra disso? Ele disse o seguinte: se o Congresso não fizer a regulação das redes sociais, o governo Lula ou o STF vão fazer. Desse jeito, simples assim. E o Congresso é uma decisão política. Tanto é que nós rejeitamos, o Congresso rejeitou, os representantes do povo brasileiro lá na Câmara dos Deputados rejeitaram a questão do PL 2630, o PL da censura. Rejeitaram a urgência. Isso é uma decisão política. Ou seja, o Congresso dizendo para os demais poderes e para a nação brasileira: isso não é prioridade. Censurar brasileiro é inadmissível. Aí vem o governo Lula, começa aquelas procuradorias da verdade, da democracia, os nomes bonitos que eles dão, para ser o Ministério da Verdade. Teve uma grita aqui no Congresso, denunciamos, e aí o STF agora começou a tirar da carta da manga de 2014, que nós aprovamos isso, o Congresso aprovou, 513 deputados federais, 81 senadores, presidente da República sancionou, e aí eles vão questionar, 10 anos depois, vou repetir, 10 anos depois, a inconstitucionalidade do Marco Civil da internet. Vocês estão de brincadeira com o Congresso? Vocês estão pensando que a gente é idiota? Claro que isso é casuísmo. Claro que isso é para vocês se blindarem, ministros do STF. Isso não é interesse da nação. A nação já está com medo de se posicionar nas redes sociais. 61% dos brasileiros têm medo de colocar sua opinião. 61%. Sabe com quê? Com medo de retaliação de quem manda e desmanda no Brasil, que são os ministros do STF. Porque essa casa é omissa, é covarde. E a gente, em vez de avançar, a gente dá passos para trás. Então, amanhã nós temos o dever, nessa sessão, que deveria ser na quarta, mas o presidente marcou, mesmo contra o regimento para amanhã, de negar, de manter o nosso posicionamento que foi da Câmara, de dizer não, que é o que a sociedade quer. A sociedade já está com medo demais. Já está intimidada, já está sendo perseguida por causa das suas opiniões. No Brasil tem até parlamentar, um senador da República, que não tem rede social, que está sendo censurado, jornalistas. Então, senhor presidente, nós estamos chegando numa hora derradeira da nação. É muita injustiça que está acontecendo, de norte a sul, de leste a oeste do país, em toda a nossa nação. E eu não acredito. Até agora é um silêncio ensurdecedor do presidente dessa casa sobre o último pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil. Um pedido de impeachment que é considerado o super pedido de todos os 60 que aí estão, porque tem 50 laudas apontando arbitrariedades. Foi assinado por 157 deputados federais, representantes do povo. 2 juristas de renome. Um, o ex-desembargador Sebastião Coelho, e o outro, o doutor Rodrigo Saraiva Marinho. Apoiado por cerca de 2 milhões de brasileiros que assinaram petição online. E aí, o que é que essa casa fez até agora? Não se fala mais desse assunto. Cadê a deliberação, presidente Pacheco? O que é que o senhor vai fazer? Vai ficar surdo, mudo, cego em relação a tudo que está acontecendo, como se tivesse plena democracia no Brasil? Enquanto isso, o Brasil está quebradinho da Silva. Quebrado economicamente o nosso país. O que a gente vê é um festival de gastança sem fim. Está tudo de cabeça para baixo. E cadê o papel nosso aqui? De exercer, de colocar as coisas em ordem, pelo menos naquilo que a Constituição Federal nos outorga como análise de pedido de impeachment de ministro. Olha, senhor presidente, temos uma semana pesada de reforma tributária também. É tudo ao mesmo tempo, percebeu? Não é por acaso, é tudo no mesmo tempo. É o marco da inteligência artificial, é a reforma tributária, até extintor de incêndio vai ser votado aqui para obrigatoriedade dentro de carro, parece brincadeira. Não sei a quem interessa isso. Vai ser votado essa semana. Essa é a resposta que o Senado está dando para a sociedade. Votar, extintor de incêndio, obrigatório em carro de novo. Mas eu tenho muita fé, muita esperança. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós estamos vivendo um despertar pela dor dos brasileiros. Os brasileiros estão sofrendo
Com tudo isso, o dólar 6, aumentando, os preços, tudo está aumentando no Brasil. Não se sustenta o país, está quebrado, eu repito. E qual é a resposta do Senado, efetivamente? Eu quero dizer uma coisa, o meu voto, se tiver um voto contra a reforma tributária, é meu. De novo, porque eu já votei contra. É um compêndio ideológico para trazer tudo para a mão, para as prefeituras e os estados comerem na mão do governo central. Está claro isso. Projeto de poder que só aumenta imposto. Como é que eu vou votar a favor do troço desse? Nunca. Nunca. Agora, a emergência da nação é o reequilíbrio entre os poderes da República. E o Senado está devendo. Está devendo para a sociedade essa resposta à altura. E eu tenho fé, muita fé e esperança, senhor presidente, que daqui para março eu não sei o que é que o universo reserva para nós. Mas essa terra aqui tem dono, que é Jesus.